Sábado, dia 23 de agosto, o Bitcoin $114.850. O Bitcoin que veio testar os nossos fundos, não perdemos a nossa base de preço e agora voltamos a subir. Nesse vídeo eu quero analisar com vocês a situação atual do Bitcoin, se a gente tem força para continuar subindo ou se a maior probabilidade é a gente voltar a cair aqui e quem sabe aí sim perder a nossa base de preço. Também eu quero atualizar com vocês a situação do Ethereum, Solana e outras criptomoedas em geral do mercado e mostrar para vocês a minha estratégia no momento. Bom, galera, não é segredo para ninguém que depois que o Powell falou, foi mais leve assim e mostrou que a gente deve ter sim com mais corte de juros nas próximas reuniões, a gente teve um repique muito forte aqui das nossas bases de preço. Agora a gente está numa região um pouco delicada e eu quero mostrar para vocês nesse vídeo o que eu analiso aqui, o que eu vejo do Bitcoin no curto, médio e longo prazo, beleza? Bom, no curto prazo a gente não conseguiu pegar a nossa trade, as nossas ordens que a gente tinha abaixo desse fundo. Eu queria que a gente tivesse um flush em V para a gente ter uma recuperação forte. Porém, isso não aconteceu, por muito pouco a gente não pegou uma ordem nossa que tinha em 111.600, tá? O Bitcoin chegou aqui a bater 111.618 na Bybit. Então, por $18 a gente não pegou uma ordem de long aqui no fundo. Acontece, faz parte, a gente tinha mais ordens abaixo e acabou que a gente não pegou. Bom, no curto prazo, aqui para mim, fica um pouco complicado de querer fazer qualquer coisa aqui no Bitcoin. Essa região, para mim, é uma região um pouco de indecisão. Por quê? Apesar de, beleza, no longo prazo a gente vai analisar e vai ver que a gente está numa tendência de alta, aqui é um pouco difícil de você querer abrir trade ou abrir novas posições. Porque antes a gente estava numa queda forte sem ter nenhum tipo de repique. Quando isso acontece, se a gente começa a perder essas bases sem ter um tipo de repique desde os topos, é bem provável que a gente faça uma recuperação em V, onde a gente pode abrir uma trade aqui embaixo, por exemplo, e surfar esse repique. Porém, a gente já teve esse repique sem perder essa base de preço. Ou seja, agora, enquanto antes essa era uma região onde eu tinha interesse de adicionar posições aqui em uma trade, uma possível trade ou swing trade aqui no Bitcoin, como a gente já teve um repique, esta região passa a ser uma região mais embaixo. Então agora, enquanto antes aqui era uma região que eu tenho interesse, agora a região que eu vou ter interesse é um pouco mais embaixo. Inclusive, se a gente adicionar a nossa nuvem vermelha, vocês podem ver que ela mesma já está se deslocando. Então antes, enquanto a nossa nuvem vermelha estava aqui na casa dos $111.200, agora a nossa nuvem vermelha está iniciando aqui em $109.100. Então, a gente já teve esse deslocamento da nossa nuvem vermelha. Então, a minha região de interesse em adicionar posições de Bitcoin também vai se deslocar, tá? Então, isso eu quero mostrar para vocês. Dito isso, não tem como eu querer chegar aqui e pegar um Bitcoin no meio de uma range. Olha, a gente tem aqui a nossa base de preço, a gente tem aqui nosso topo, o Bitcoin está no meio da range, não tem como o Bitcoin no meio da range eu querer abrir uma operação ou uma trade, sabe? Então, é uma região um pouco complicada, tanto para longo quanto para short, porque pode ser agora que o Bitcoin sim, ele venha retestar nossas bases de preço novamente, tanto é que o Bitcoin pode sim voltar e passar esse topinho aqui no curto prazo. Então a situação no curto prazo ela é indelicada sim, e eu não vejo nenhuma oportunidade de trade, de abrir operação ou de vantagem estatística para poder achar que a gente sabe o que vai acontecer com o Bitcoin nessa região, beleza? Bom, além disso, no médio e longo prazo aqui, se a gente colocar no diário, a gente continua a tendência de alta muito simples. A gente inclusive nem perdeu essa base de preço. E para mim, sendo bem sincero, qualquer valor acima dessa região continua a tendência de alta. Então não seria nada de outro mundo. O Bitcoin agora ele vem dar uma lateralizada, quem sabe ter uma queda maior, vir mais para 109, 105 mil dólares e depois voltar a subir, tá? Isso aqui a gente continua na nossa tendência de alta intacta, fazendo topos e fundos ascendentes, beleza? Então, aqui, cara, no curto prazo, eu não vou querer abrir nenhum long, não vou querer abrir nenhuma trade muito alavancada. Eu vou ficar com mais cautela, aguardando o preço ter uma movimentação mais forte para a gente analisar o cenário e aí sim abrir uma trade. Inclusive, a gente já pode traçar uma Fibonacci daqui e quem sabe vir buscar regiões um pouco mais abaixo, que a gente tocou a 0,5 de Fibonacci nesse movimento, já teve um repique, agora se a gente for buscar alguma trade é só regiões mais abaixo, beleza? Então isso eu quero mostrar para vocês. Bom, a análise de sentimento do Bitcoin também continua tudo muito bonito. Aqui no curto prazo também ela tá um pouco indelicada, por isso que eu também não quero fazer muita trade. A gente tá vendo o preço corrigindo aqui nessa última vela, com o Open Interest subindo, o que não é muito legal para mim também. A gente tá vendo long short ratio agora um pouquinho mais alto, apesar de, óbvio, o CVD, né, tá caindo, a gente tá vendo vendas do mercado, então o pessoal aí continua vendendo. Então, por isso que eu falo, no longo prazo, a situação é saudável, tá? A gente tá com divergência bullish no CVD, o long short ratio também, por longo prazo, não tá muito alto, o open interest também tá sempre bonito, acompanhando. Porém, no curto prazo,
você vê que a situação é um pouquinho delicada, a gente tem uma vela esquisita aqui, a gente tá vendo o preço caindo. Então, aqui no curto prazo, eu prefiro não fazer nada e aguardar aí o Bitcoin tomar um rumo melhor pra poder abrir uma trade. Não tem necessidade da gente abrir uma trade maluca aqui e perder dinheiro, tá? Então, bom, Ethereum. Ethereum ontem rompeu as máximas históricas, a gente ficou muito pouco tempo acima das máximas históricas e voltou a cair um pouquinho. Mas, cara, Ethereum tá sugando basicamente toda a liquidez. Se a gente for olhar aqui a dominância do Bitcoin, a gente vê que ela não para de cair e este movimento é basicamente totalmente correlacionado ao Ethereum. Então, eu já tinha comentado com vocês que em um cenário onde a gente quer ver o Bitcoin renovando as máximas históricas, a gente precisa de a dominância forte. Nesses últimos dias, a gente não tá vendo a dominância forte. Então, por isso que tá faltando um pouquinho de gás para o Bitcoin conseguir renovar as máximas históricas. Repare que enquanto a nossa dominância tá caindo, o Bitcoin ele também tá caindo. Agora, quando a dominância tá subindo, a gente vê o Bitcoin ali renovando suas máximas históricas. Então, enquanto a gente estiver nesse cenário onde a dominância cai, a gente vai ver o Bitcoin um pouco mais lento, um pouco mais fraco. Porém, o Ethereum é o que está aproveitando dessa dominância do Bitcoin. Vocês podem ver que enquanto a dominância do Bitcoin estava subindo, a gente via o Ethereum caindo. Agora que a gente está vendo essa dominância aqui cair, a gente está vendo o Ethereum subir. Por que essa dominância não me preocupa tanto, mesmo com ela caindo? Cara, porque ela tá caindo exclusivamente por causa do Ethereum. Inclusive, se a gente colocar aqui o gráfico das altcoins comparado com o Ethereum, a capitalização de mercado das altcoins totais, todas as altcoins, em comparação com o Ethereum, a gente vê que desde o dia 22 de abril, a gente só vê todas as altcoins perdendo valor frente ao Ethereum. Isso significa que o quê? Que se você comprou altcoin, beleza, você pode estar vendo elas valorizar nos últimos dias, mas ela está valorizando menos do que o Ethereum. Porque isso aqui mostra que o Ethereum está ganhando capital de mercado frente às altcoins. Então, essa queda brusca, ela tá totalmente correlacionada com a queda da nossa dominância. Então a gente vê que essa queda da dominância está acontecendo por uma rotação a mais para o Ethereum e não para as altcoins. Então, por isso, ela é uma queda que não me preocupa ainda. Eu gostaria sim de ver essa dominância subir, porque essa dominância subir mostra um pouco mais de racionalidade, mostra mais força do Bitcoin, e isso faria com que a gente renovasse essas máximas. Inclusive, a gente tem que ficar bem esperto aqui, porque no gráfico semanal a gente já tá chegando próximo da maçã vermelha, e isso é algo que não acontece há muito tempo no mercado. Você pode ver que as últimas vezes que a gente tocou é basicamente aqui atrás, e a gente sempre tem um repique. Então, quando a gente chegar nesta região, é bem provável de sim, que a gente tenha um repique aqui na dominância. Então, nesse exato momento, eu não quero me posicionar muito alavancado em altcoins, eu não quero me posicionar muito alavancado no Ethereum, porque o Ethereum tá brigando próximas máximas históricas, a gente sabe que aqui não é momento de abrir operação em ETH, aqui é momento de realizar lucro, colocar lucro no bolso, realizar parciais em trade. Então, não tem por que querer abrir um long ali, principalmente com o que a nossa nuvem vermelha se aproximando bastante aqui da dominância do Bitcoin. Então a gente pode ser que venha ver a dominância dar um repiquezinho aqui e depois até pode cair. Mas no curto prazo, o mais esperado é que a gente tenha um repique próximo dessa região, por isso eu ficaria um pouco mais cauteloso com essa questão. Então, cara, o Ethereum aqui, no longo prazo, tá muito bonito, tendência de alta. O que eu acho que a gente pode pegar de oportunidade aqui é que no curto prazo, a gente até teve uma trade ontem no ETH, mesmo que não seja para longa, a gente conseguiu pegar um short muito interessante, então eu enviei lá no nosso grupo VIP que a gente tinha aqui uma cunha ascendente nos 5 minutos, era bastante provável que a gente viu o rompimento das máximas históricas, que era essa região, a gente viu o rompimento das massas para depois ver uma correção no curto prazo, foi exatamente o que aconteceu. Então se eu descer aqui, a gente viu, assim, a nossa cunha, a gente teve o fake out aqui para cima, rompeu as massas e depois voltou a cair. Foi uma trade que eu enviei aqui no grupo VIP do Telegram, então se eu subir um pouquinho, aqui, mandei a nossa trade aqui de short até Ethereum, que era essa trade que eu tava pegando, e a gente conseguiu surfar uma queda aqui de basicamente quase 4%. Então, eu também vi uma tradezinha em AVAX, inclusive, e a gente conseguiu pegar aqui, surfar bastante lucro. A gente fez 190% em Ethereum, fez 20% ali em AVAX, todas as nossas trades deram um lucro muito bom, porque foram setups que, no curto prazo, a gente conseguia operar. Então, quando a gente tem algum tipo de setup, claro, com ascendente, com volume caindo, aqui rompimento das máximas, sem continuidade, reteste, bem grande probabilidade de a gente ter essas correções. Então, aqui que a gente abriu nosso trade short e começou a realizar bastante parcial nessa região, beleza? Então, cara, no curto prazo agora, a gente inclusive tem essa bandeirinha aqui que a gente tá, esse triângulo simétrico que a gente tá rompendo para cima, a gente pode ver onde ele vai parar.
Mas aqui não é uma zona onde eu tenho interesse em abrir trade em Ethereum também. Eu acho que sim, nos próximos dias tem bastante probabilidade de a gente vir renovar as máximas históricas. Inclusive, eu acho que o Ethereum tá forte o suficiente pra gente passar esse topo aqui. Não acho que a gente deixou volume suficiente aqui em cima pra falar que esse é o topo do Ethereum e que a gente vai ter que corrigir muito agora. Muito pelo contrário, eu acho que a gente deve sim, no curto prazo, renovar aqui essas máximas, vir brigar, quem sabe, em 4.900, 5.000 dólares. Mas depois, se a gente atingir esse valor, eu acho que é bem provável que o Ethereum venha assim, aí sim ter uma correção mais forte. Mas eu ainda gostaria de mais volume, mais sinal de topo. Isso aqui pra mim não é sinal de topo. A gente tem volume na base desse candle e a gente não tem volume no topo. Se a gente quiser ver o topo do Ethereum aqui, a gente teria que ver candles mais fortes, vir ter uma liquidação maior, deixar muito volume. Aí sim a gente pode ver o Ethereum corrigindo. Então, no curto prazo, eu acredito que a gente pode o Ethereum renovando as máximas, para depois a gente ter uma correção. Solana, cara, a mesma coisa aqui. Eu ainda acho que a Solana pode também, mesma coisa, acompanhar. Agora, eu acho que as altcoins elas vão acompanhar um pouco o Ethereum, tá? Então, a gente estava nessa cunha aqui, inclusive várias criptomoedas estavam nessa cunha. Eu comentei com vocês que poderia dar uma trade em Solana, porque a gente estava aproximando da base de preço interessante para a cunha, a gente rompeu para cima, teve uma movimentação de alta. Porém, agora, no médio e longo prazo, a gente está perto de uma zona de resistência. Vai abrir trade aqui na Solana? Não, mesma coisa do Ethereum, tá? A gente não vai abrir trade no Ethereum aqui, próximo das máximas históricas. Não faz sentido. Então, mesma coisa na Solana. Não vamos abrir trade onde a gente tem a maior resistência da Solana. Porém, no médio e longo prazo, a situação está extremamente saudável, né? A gente está aqui fazendo topos e fundos ascendentes. Olha, a gente está fazendo topo, fundo ascendente, 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 ascendente. Bem que uma hora a gente pode ser que rompa isso aqui para cima. Não vou abrir nenhuma trade aqui. No curto prazo também não estou operando. Para mim, a oportunidade de trade na Solana foi essa cunha ascendente. Inclusive, em prazos menores, a gente às vezes fica fazendo outros padrões de continuação da alta. Olha, então isso aqui também pode dar trade. Para quem gosta de operar tempos gráficos menores, a gente tem aqui uma mini correção para poder aliviar o RSI. Faz essa LTB, depois que a gente rompe, tem uma movimentação explosiva. Aqui a gente já tem a mesma coisa, porém com menos força, né? Então tem que ficar esperto, porque isso às vezes pode ser sinal de reversão de tendência também. Então, no curto prazo, eu não estou buscando muita trade, a gente está bastante esticado, mas não seria nada de outro mundo também a Solana vir, às vezes, romper esses topos aqui para depois cair, tá? Então, por isso que eu acho um pouco complicado. Não é lugar de pegar short, não é lugar de pegar long, é lugar de analisar, esperar e aguardar uma oportunidade um pouco mais clara. Quando a gente tiver um setup, quando tiver uma oportunidade mais clara, aí sim a gente entra em trade nessas criptomoedas, beleza? Mas, cara, pra mim, basicamente, é isso que eu tô vendo aqui no mercado. A gente tá bem saudável no longo prazo, porém, aqui no curto prazo é um pouco difícil de querer abrir trade nessa região. Não tem porquê abrir posições aqui, então tô esperando. Caso a gente tenha uma queda maior, eu posso olhar para adicionar posições aqui. Caso a gente tenha altas mais fortes também, eu posso olhar para me proteger em short hedge em altcoins, principalmente considerando que o mercado tá muito esticado. Então, aqui é uma região onde eu vou estar olhando para short hedge, e aqui é uma região onde talvez eu vou estar olhando como zonas de interesse e poder entrar em Bitcoin ou em altcoins, quem sabe, beleza? Por essa análise aqui é só, não se esqueçam de dar seu like e se inscrever no canal.